sejam bastante objetivos. Isso vocês já não precisam saber, passar adiante. Eu quero fazer para todos vocês aqui a seguinte: levanta o braço quem já visitou uma indústria metal mecânica de vocês aqui. Quem já visitou uma indústria metal mecânica? Quantos? Não estou vendo. Não é assim. Mas olha lá. Dois só. É interessante. E você, claro, eu já botaria dentro. Você tem que falar mais alto, então. Quem anda de bicicleta com frequência para se mover na cidade? 1, 2, 3, 4. 4. Um terço, mais ou menos, do público aqui, um pouquinho menos. E qual é o melhor carro do mundo? Maria, eu estou dizendo que eu que respondo. Você não precisa responder. O melhor carro do mundo é o teu. É o que tu tem. Até porque você levou horas na concessionária escolhendo ele, você gostou do banquinho dele, gostou da cor, a mulher já botou um pitaco que tinha que ter o porta-mala maior, as rodinhas de tatatã. E o melhor carro do mundo, sem dúvida nenhuma, esse é o teu. A indústria automobilística colocou na tua cabeça que tu fez a melhor compra, de ocasião inclusive. Pode passar. Tá. Eu vou seguir o meu roteiro, tentando não correr o risco de ser enfadonho, fazendo uma verdade de teoria ecológica, depois a dimensão e o glamour da indústria automobilística, olhar para a cidade, por fim, a mobilidade humana e não urbana. Pode botar. Um pouco de teoria ecológica. Quando eu faço assim, tu pode baixar. Tá? Os fundamentos técnico-científicos, que é o beabá: a entropia, a cadeia trófica, biocenose e equilíbrio ecológico, o que é o ponto de não retorno, ciclos biogeoquímicos. Tudo isso aqui vocês encontram, é só botar no Google ali na internet, Wikipedia, vocês vão saber cada um desses conceitos aqui. Essa aqui é a lei básica que move o universo, a lei da energia. A entropia significa que a energia flui do ponto de maior concentração para o de menor concentração. Uma lei universal da física, química. A cadeia trófica, não vou entrar nisso aqui, olha aqui, ó, que entra o equilíbrio ecológico, não vou mais adiante retomar isso aqui, porque ele aparece em cores. Tá? O ponto de não retorno, o que é? É quando um ecossistema entra em colapso e as espécies, então, também entram em colapso e você não tem mais o retorno de ele, por si só, né, retornar ao equilíbrio originalmente que ele tinha. Tá? E o que são os ciclos biogeoquímicos? Tudo isso aqui vocês estudaram no primário, estou certo, nas aulas de biologia, mas esqueceram. Não vai me dizer que nunca ouviu falar disso aí. Olha aqui os ciclos biogeoquímicos que movem a natureza. Então, são os principais, tem outros, tá? Ciclo da água, ciclo do oxigênio, nitrogênio, carbono, fósforo. Cada um desses ciclos tem uma característica própria, eles são fundamentais para a nossa sobrevivência. Aqui tu tens, por exemplo, um retrato simbólico, sozinho, olha lá, né? O raio-xzinho dele olhando aqui, como é que ele movimenta a água no planeta. Não é assim. Então evapora, coisa e tal, cria nuvem, a nuvem cai, esquenta, rola, isso aqui vira um riozinho, o arroio e tal. Aqui nós temos a bacia hidrográfica, portanto, e uma parte também, evapotranspiração, é trabalhada nos oceanos. Né? Importante isso, claro, evidente, que nós dependemos disso. A vida no planeta depende não só desses ciclos, como de outros. Outros conceitos básicos do beabá da ecologia. Os ecossistemas, isso já é uma divisão dentro da grande organização da vida, né? São os biomas. Né? O Brasil tem 5 biomas: Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, são os dois, você sabe. Resiliência, depressão, ambiente ecologicamente estéril. O que seria isso? Que conceito é esse de ecologicamente estéril? Então, vou dar um exemplo. O que significa isso na prática? Neste momento, o que você está sentado aí, eu estou falando aqui, existem milhares de guardas fortemente armados cuidando de áreas tóxicas.
seja de radiação, seja de contaminação química, etc., etc., tá? Onde as pessoas não podem entrar. São ambientes esterilizados, estéreis para a vida, por causa dos testes atômicos, das contaminações químicas, etc., etc. É um absurdo você imaginar que essa é uma sociedade que está produzindo isso. Nós estamos mantendo, temos que manter isso hoje. Tá? Alguns desses materiais tóxicos, por exemplo, e o processo de fabricação deles criou essas áreas cujo processo de produção produziu o celularzinho aí que você tem no bolso. Tá? Alguns materiais utilizados ali. Então, vamos adiante. O que é capacidade de suporte? Já vou entrar aqui. E o impacto ambiental? Qual é a capacidade de suporte? Isso aqui é um impacto ambiental. Uma forma de impacto ambiental entra no meio desse rolo aqui. Você ouve falar no jornal, o impacto ambiental causado pela indústria ou pela poluição, coisa e tal. Bom, uma consequência do impacto ambiental é o cara navegando aqui no meio, né, da espuma de um rio morto. Um arroio, um rio morto, totalmente morto aqui, para qualquer forma de vida. Aqui não entra, não oxigena mais nada, não tem nenhuma forma de vida embaixo. O que é uma capacidade de suporte? Olha que bonitinho. Aqui nós temos duas vaquinhas em cima do pasto, que é um suporte aceitável para esse pasto aqui, para reproduzir infinitamente essas duas vacas aqui. Quanto mais vacas você bota em cima da mesma área, imaginando que essa é a mesma área, tá? Você reduz, obviamente, pelo caso do pisoteio, comer, coisa e tal, a capacidade de reprodução. Chega um ponto que você tem depois um excesso de vaquinha em cima da mesma área, já 3 graminhas aqui representadas. Portanto, esse sistema aqui, a natureza perdeu a sua capacidade de suporte para se reproduzir, para manter o gado em cima. Isso é só um exemplo para você entender um pouco por trás desses conceitos. Tem muita ciência, tem muita pesquisa, só pesquisa. A gente sabe quanto é a capacidade de suporte de uma mata atlântica, de um banhado, de um pasto, etc. Então, olha só, vamos comparar aqui sistemas de pensamento que a ecologia ela inova, né, no século XX, com também uma forma de pensar e de abordagem diferente. Então, olha só, no pensamento hegemônico na sociedade, nós teríamos essa coluna aqui, e vamos compará-la com uma visão ecológica, a partir de certos conceitos. Então, por exemplo, na sociedade, você tem a hegemonia, claro, a hegemonia, você está falando, né? O que mais pesa é o pensamento tecnocrático, é o beabá da técnica, do tecnicismo, coisa e tal. Na natureza, a visão ecológica, ela coloca um pensamento holístico, que é completamente diferente da forma dos pesos para a mesma ciência, tá? Estamos falando aqui de pensamento em torno de uma visão científica, obviamente. Tá? Então aqui prepondera o pensamento holístico. Na sociedade, hoje, a forma de pensamento é da verticalidade. Vem de cima para baixo as regras da hierarquia. O que tem isso a ver com mobilidade? Logo nós vamos ver. Na visão ecológica é a transversalidade. Na sociedade, o que prepondera? A simplificação do pensamento, a absoluta simplificação. No ponto de vista ecológico, é a complexidade que orienta o pensamento. Aqui, ó, a uniformidade e a padronização na sociedade atual, que você vê pelo tecnicismo, pela verticalidade, pela simplificação, é a uniformidade, é a padronização das coisas. Tudo certinho, tudo igual, tudo em série, tudo, né, feito em alta produção, uniformizado, coisa e tal, sistemas desse tipo. Na natureza e a visão ecológica, ela se inclina para a diversidade, para a singularidade, ela respeita o diferente. Tá? Aqui você tem as constantes desequilíbrios na sociedade atual e as crises, a qual o companheiro do MST fez menção aqui sobre o nosso modelo agrícola, total, totalmente insustentável e predador. E aqui nós temos o que? A visão ecológica que orienta para o homostato, o equilíbrio. Tá? Essa palavrinha aqui é mais para cultural, para vocês
tem ela também em mente, porque isso já não é muito mais usado, essa é o jargão popular, mas o homeostase é um conceito que a ciência, a biologia, a ecologia usa muito. A complexidade da natureza no pensar. Olha só, essa imagem aqui. O que ela diz para nós essa imagem? Isso aqui é o bioma Mata Atlântica, extremamente complexo, diverso, onde existem milhares de espécies. Aqui nós temos um assentamento do MST, onde eles fizeram a couve, o milhozinho, a bananeira, papapá, tudo em agroecologia, coisa e tal. Porém, claro, ele não pode ser feito aqui dentro da Mata Atlântica Virgem. Aqui já há uma ação humana, porém, sustentável. Olha o que faz o agronegócio. Estou aqui do meu MST. Eu vim falar de mobilidade, estou falando de coisa da agricultura. Olha só que interessante. Isso aqui é a monocultura mecanizada, que vai produzir o etanol, que vai produzir o milho, que vai produzir soja dentro da porta. Certo? Aqui, total simplificação, arrasou, a terra virou um mero suporte, como isso aqui. Em cima da terra vai o produto químico artificial, NPK e outras porcarias, e depois vem a colheita, a semeadeira, e depois vem os aviões com agrotóxico, tudo mecanizado, tudo consumindo petróleo, etanol, coisa e tal. Essa aqui seria a antítese, absoluta antítese disso aqui. Esse aqui é o modelo agrícola que está imperando hoje e pretende, né? Isso aí, o companheiro da MST diz com todas as letras, eu assino embaixo. Olha só que interessante. Essa palavrinha aqui, o que significa para vocês? Vou pensar um pouquinho, porque a minha função aqui é fazer pensar. Olha que novo. Então, o conceito filosófico da complementaridade, que significa e, tão mal compreendido, inclusive na mobilidade. Nós vamos perceber por quê? Porque a mobilidade hoje, que o sistema propõe, é essa aqui, a da exclusão de alternativas. É o império do automóvel. Tá? Vamos olhar. Como é que se traduz o ou? O ou, ele opera no modo binário. O raciocínio reducionista, ele sugere certeza. E olha uma forma de expressão do ou, do modo binário. O que é isso aqui? É a tradução dos bits do computador. Quem acha de vocês que o computador é um ser muito inteligente se enganou? O computador é o mais burro das máquinas, porque ele precisa da nossa orientação. Ele é feito sabedor de que nós vamos ter a opção, mas quem toma a opção somos nós. O computador é um imbecil total. Como esse, por exemplo, eu tenho que ali apertar a tecla, senão eu não moro. Ele vai morrer aqui. Ele não sabe o que fazer. Olha o que é o E, modo múltiplo. O raciocínio complexo, ele sugere probabilidades, não tem nada a ver com certeza. A raciocínio matemática de probabilística, isso é um estudo, toda uma área da matemática que estuda isso. Quem estuda movimentos de populações e coisa e tal, ele tem-se a ter a probabilidade. E olha como é que você traduziria, em contraposição a isso aqui, como é que seria uma forma gráfica de traduzir a complexidade e a complementaridade do E. Olha aqui, ó, as letrinhas diferentes, alternando algarismos com números, etc. Dá para começar a sacar como a forma de pensamento orienta a nossa visão de mundo. Total. Olha só uma tradução. Aqui vocês entendem a ilha, certamente já vislumbraram a ilha de Santa Catarina, Florianópolis, né? Isso aqui é um modelo tecnológico de saneamento, feito pela companhia lá concessionária. Ele é retratado por que assim? Porque ele é todo igual. Esse aqui é um modelo tecnológico da complementaridade, da diversidade, da complexidade, com modelos tecnológicos diferentes, que cobrem toda a ilha. Ó. Você vê aqui que tem furos aqui, porque esse modelo aqui não dá conta. Esse é excludente, esse aqui é do ou, esse aqui é do ou, esse é do e. Olha só a consequência que tem isso.
Olha aí. Esse é o modelo. A mesma, da parte sul da ilha de Santa Catarina, proposto pela concessionária de esgoto, a Casan, que é isso aqui, só essas partes aqui de tratamento de rede, e esse aqui é produzido pelo Mozal, do qual eu faço parte como de coordenadores, que é um movimento saneamento alternativo, para todo o sul da ilha, a mesma área. Quem tem isso que ver com mobilidade, nós já vamos ver por quê. Então, isso são sistemas tecnológicos que são adotados em função de pressupostos, que são científicos e técnicos. Aqui retrata uma visão de mundo, de técnica, de ciência. Essa aqui retrata uma visão de ciência também, só que completamente diferente. É um Mozart, está aqui o nosso, depois vocês podem entrar, movimento de saneamento alternativo, Blogspot. É uma viagem super bacana, cara, vocês vão ficar maravilhados, eu tenho certeza. Esse é o nosso blog aqui, que é um compêndio de estudos sobre essas questões aqui. Pode passar? Eu estou fazendo propaganda do Mozart. Mas eu volto à mobilidade. Assim como eu estava falando ali de saneamento e colocando justa posição, agora vamos comparar as dimensões do tratamento de esgoto com as da mobilidade humana. Olha aqui, ó. Eu tenho desde a canetinha aqui, para eu carregar um volumezinho de 20, 30 quilos, ou um pouco mais, se for forte, tá? Muitos caminhões de mão dão uma caminhonete. Muitas caminhonetes dão um caminhão, muitos caminhões dão um trem, muitos trens enchem um navio. Então aqui é questão de escala. A mesma coisa você tem para qualquer coisa que você faça hoje. Você pode ir à casa, unifamiliar, os núcleos habitacionais, a própria e a grande cidade. O tratamento do esgoto, o mesmo tipo de dimensão. Capite? Nós vamos falar disso porque tem implicações na mobilidade urbana. Vamos lá. Então aqui, o que propõe o movimento ecológico, a nova visão de desenvolvimento, não é? A ecologia política, ela coloca em xeque as visões econômicas hegemônicas, né? A economia, na sua dimensão real, é vista como apenas um capítulo da ecologia, o que gera uma nova abordagem econômica. Então, nós, ecologistas, eu me repetindo dessa escola filosófica e técnica, enfim, de ciência, nós advogamos que a economia, ela é subordinada aos princípios ecológicos, e não o contrário. O que prepondera no sistema capitalista? A hegemonia da economia, do pensamento econômico. O capitalismo é a exacerbação dessa lógica. Tá? Bom, aqui depois vocês têm pegado ecológico, eu vou nos até isso, porque eu acho que isso aqui é muito mais importante. O capitalismo, como aqui o nosso amigo João falou, né, ele tem algumas pegadinhas muito interessantes. Por exemplo, essa tese da inevitabilidade. Ele diz o seguinte: olha, é inevitável que a humanidade vai crescer tanto que o planeta vai encher de gente e que por isso vão acontecer muita morte, vai aquecer o planeta e coisa e tal, e que, portanto, nós temos que fazer isso, fazer aquilo, coisa e tal, encher aqui a Mata Atlântica, coisa e tal, porque é inevitável. Isso atende a um conceito aqui, ó, que na história, a tradução dessa inevitabilidade chama determinismo histórico. Isso aqui é muito interessante porque se você é um determinista histórico, você acredita que ficar sentado aqui e fazendo assim, o socialismo vai chegar. Porque é determinado que o capitalismo vai sucumbir e vai gerar o capitalismo. Então, se é assim, eu sento aqui e fico esperando o socialismo chegar. Não é verdade? Mas o socialismo não vai chegar por si só. O socialismo vai chegar se existem pessoas lutando por ele, desmontando a lógica do capitalismo e construindo o socialismo. Aí poderá chegar. Não é inevitável que o capitalismo vai sucumbir. Isso não é inevitável. Ele pode trazer a barbárie, pode acabar com a vida no planeta Terra. Ele vai dirigir o socialismo onde? Nas áreas contaminadas? No deserto?
Então, essa é a lógica que nós temos que contrabalançar e estudar com muito carinho. Olha só essa imagem. Não parece determinismo histórico que esse cara agora evolua daqui? Esses são os últimos 30 anos. Ó. O cara carregando o laptop, celularzinho, bonitinho. Até aqui, a humanidade, o Homo sapiens, milhões de anos chegou até aqui. Vamos supor que aqui iniciou a Revolução Industrial Moderna. Se tu quiser agredir alguns milímetros, isso aqui significaria assim, ó, uns milímetros, a sociedade sedentária, as cidades, 10 mil anos atrás. Em 200 anos, esse cara aqui surgiu. Ele está acabando com o planeta. Em 200 anos, menos de 200 anos. Ele pode virar assassino. Se eu não sou determinista histórico, estamos aqui. Certo? A coisa vai evoluindo e não tem nada de coisa pré-datada que o capitalismo vai virar isso. O capitalismo pode virar barbárie. A Revolução Industrial, a ética da grande máquina a vapor, coisa e tal, com toda a sua simbologia, que o rei discursando, coisa e tal, vai ser um cilindro, né? Cilindro aqui dentro, essas monstruosidades, todos já desapareceram dentro de alguns museus. E a sociedade de hoje fez a Revolução Industrial em 150 anos. Aqui. Essa situação aqui, ela é recorrente em várias áreas do mundo. O que tem aqui dentro? Copinho plástico, celular, tênis, peça de carro, lixo hospitalar, tráfico de gente, droga, tudo que tu pode imaginar. Essa é a situação de hoje. Superprodução, esgotamento da terra, desaparecimento das espécies, superprodução, centro de logística do Abate, Angelone, Ponto Frio, Casa Bahia, qualquer um. Cheio de bugiganga, o cara carregando aqui, para entregar a geladeira ali, que catou ali, não sei o que, papapá, certo? Tu podes comer entre milhares de produtos cuspidos por máquinas, ó, estão ali, ó. O resultado disso é isso. É um sistema orientado para o hiperconsumismo. Nós estamos consumindo os recursos planetários, em escala planetária, como se nós estivéssemos andando no supermercado. Essa aqui é a realidade. Isso quem faz é o capitalismo. Vamos ver mais a miúde como acontece aí. E são os defeitos ali, entre aspas, colaterais. Então você tem isso aqui, por exemplo, no 1º de janeiro, na praia de Jurerê Internacional, os efeitos colaterais do consumismo. Você tem uma planificação, planejamento urbano da pior espécie, onde na verdade esse centro aqui, esse cidadão aqui, ó, ele representa o setor imobiliário, vamos dizer, da especulação imobiliária, da construção civil, e ali botamos os pelotinhos, edifícios todos iguais, padronizados e tal. As nossas cidades hoje elas crescem mais ou menos assim. Tá, claro, chato e tal, mas esse é o retrato legal de como é que está atuando. Agora você tem uma escala, uma visão já de satélite, esse aqui que é chamado vórtex do Pacífico. Isso aqui são ilhas de lixo acumuladas no Pacífico Central, de plástico. Os navios estão passando por eles que nem lâminas, assim, ó, cortando as ilhas de lixo, produzido por alguém, que vão parar nos oceanos. As marés dos oceanos reúnem isso por causa do jogo de partida e tal. Então isso está acontecendo hoje, como nós estamos falando aqui. Certo? Esse é um dos tipos de impacto que eu gosto de colocar. Porque quando a gente fala em efeito estufa, tudo é parecido. O aquecimento global. O que tem a ver isso com mobilidade? Com mobilidade urbana? Aquecimento global. Então, olha aqui os números. Ó. Estados Unidos,
produz 5,8 bilhões de toneladas ano. Bilhões de toneladas ano de CO2. Foi agora ultrapassado pela China, que ganhou o primeiro lugar. E os chineses, ultrapassados da América. Tá? Então aqui o Brasil, onde é que está? O Brasil está 1,5, redondo, já passou um pouco, porque esse dado aqui é de 2 anos atrás. Tá? Então, o resto atualizado. Esse é o cenário do mundo de hoje. Os números são conhecidos. O que fazer? Efeitos colaterais, né? Do que a sociedade aí pode produzir se a gente não reagir. São cenários aí, né? Retratados aí pelo movimento ecológico, que é para fazer as pessoas despertarem, né? O aquecimento global, gerando o aumento do nível dos oceanos. E a lógica, claro, do sistema é crescer infinitamente. Como eu falei antes, a égide do capitalismo é a economia, um raciocínio do crescimento econômico, que move, então, a indústria toda de mobilidade. A lógica é o crescimento infinito. E o planeta suporta isso? É óbvio que não. Mas a lógica que alimenta essas máquinas é sempre ganhar mais dinheiro, mais lucro, etc, etc. Vimos aqui, ó, quando o Joab falou, né, da concentração da terra e para que ela é feita. Financiamento dos bancos, coisa e tal, e o custo disso social e ambiental. Só também um suposto clima de competição regulada do mercado. Olha, vocês veem que há 3 anos atrás, aquela crise do mercado financeiro global, em função do ciclo da Bolsa de Valores de Nova York, né? Entrou em colapso, afetou todo mundo. Nós aqui fomos um pouco menos a maioria que o Lula falou, né? Mas aí demitiram 100 mil metalúrgicos lá, papapá, depois recontrataram um pouquinho, coisa e tal. Tudo isso tem a ver com essa lógica que move, né, o nosso sistema. Né? Ele também é movido por escândalos o tempo todo. Né? As grandes corporações, como aqui a Renault, isso aqui são uma madeirinha de cantinho de jornal, tá? É só isso que tu vê lá. Não é nada diferente do que a produção que tu vê no jornal, retratada no dia a dia. Claro, o jornal, que o secretário não sei o quê, que o cara que foi o verbo, que o deputado, coisa e tal. A indústria, a lógica que move o capitalismo é isso aqui. É o retrato da mesma coisa. É turbina, é papapá, é remover o cara aqui, papapá, para tirar vantagem. Essa é a lógica. Resultado da história, o advento do capitalismo global, ele criou um cenário onde nós estamos começando a mexer nas estruturas de equilíbrio do planeta Terra. Essa figura aqui, ela retrata da melhor forma essa questão. Né? Os parafusinhos aqui, está ajustando, né? Como se tu pudesse ajustar com parafuso o equilíbrio do planeta, certo? Uma mão invisível, né, de Deus aqui, mas na verdade é a nossa mão. Né? E nós brincando de fazer, brincando de Deus. Na verdade, aqui são soluções pirotécnicas, onde os caras imaginam que podem fazer chover, largando raios, foguete, papapá, onde ali está seco, porque secou, claro, porque tiraram o mar de cima, terra estéril e tal, então voltar a esse tipo de solução tecnocrática. Voltamos àquilo que eu falei antes, tecnocrática, né? E vamos então entrar agora um pouquinho para você sentir como dentro desse caldo global a indústria automobilística se move. E o que movimenta, qual é a lógica que movimenta isso? Os valores associados, culturais, tá? E as consequências disso na nossa mobilidade. Essa chavezinha aqui, ela representa muito bem as forças ocultas que estão por trás do grande povo, espetáculos, né, que coloca seus espetáculos em toda a sociedade. Aqui, no caso, movendo aqui a coisinha, o que é? A maquinazinha para abrir estrada. Abrir estrada, opa, abrir estrada. Planejamento urbano, mobilidade urbana, bom, tá. O
Quem é que está por trás disso? Interesses associados. É imensa, vocês não fazem ideia. O cara, dentro dessa lógica, ele é um rei. Ele impera sobre todos os outros sistemas que vocês podem imaginar. Esse aqui retrata direitinho. Primeiro vai o tapete para ele chegar, depois é estendido o tapete para quem vem dentro dele. Claro, o cara só pode chegar se o cara tem um tapete. Em Florianópolis, o Dário Délio, nosso atual prefeito, graças a Deus, só até o final do ano que vem, ele se elegeu com uma plataforma, na primeira eleição que ele se elegeu em Florianópolis, pregando a seguinte programa: tapete preto, asfalto, tapete preto, era o maior programa, bandeira eleitoral do Dário Pega, para soltar a cidade toda, impermeabilizar, só para mudar a cabeça e se elegeu. Aí nós chegamos na questão que também o nosso engenheiro aqui, né, falou, né, sobre a pergunta que ele colocou. Veja bem, isso aqui é retratado muitas vezes nas políticas públicas como investimento público. E isso aqui é retratado como gasto. Na mobilidade urbana que a gente vê por aqui, você gastar em modelos, em alternativas que realmente consigam dar conta do mercado, coletivas de interesse comum, é visto como gasto. Isso aqui é investimento, fazer viaduto. Investimento, ora, do nosso dinheiro para completar quem está sentado dentro do automóvel. Isso aqui retrata muito por alto a cadeia que a indústria automobilística alcança. É uma coisa alucinante. Seguro de automóvel, propaganda, mineração, siderurgia, cimenteira, papeleira, tudo que você pode pegar e imaginar na sua. Isso aqui, o que tem a ver? Porque tem a ver com transporte, quem transporta, caminhão. O projeto do Proálcool fala que a indústria automobilística ela é associada a esses esquemas, porque a mesma corporação produz trator, a Ford, a General Motors, a Hyundai, a Papapá. Eles têm a divisão de máquinas agrícolas, divisão de máquinas militares, etc, etc. A mesma General Motors. Olha aqui, socorro, seguro, 24 horas, financiamento, cartão, tá? Aqui você tem um retrato da deformação que significa essas políticas públicas já decenárias, decanas, né? Onde a matriz de transporte, ela está assim, ó, você comparar o Canadá, aqui você tem 43%, tá? De rodovia. É transportado no Canadá por rodovia. No Brasil são 58% por rodovia. Isso significa o quê? Politicamente, o lobby, a força política da indústria automobilística, ela impera, ela consegue se impor sobre a ferrovia e sobre a hidrovia. É impressionante, né? A Rússia aqui se destaca aqui, ó, como sendo 81% por ferrovia, né? 8% por rodovia e 11% por hidrovia, que é o. Não está mostrando legal, o azulzinho, né? A cor da meio chata é o da hidrovia. Bom, só para mostrar para vocês. E aqui entram, então, as questões de como a indústria também, culturalmente, ela começa a trabalhar o que é o greenwash, que é vender uma coisa que supostamente seria ecológica, tá? Mas que na verdade é uma enganação. Que se apelidou de greenwash, que é a maquiagem verde. Maquiagem verde. Então, olha só como é que ela trabalha. Aqui, o que está aqui? O Ecopark, vendendo a fórmula que no estacionamento que eles oferecem dentro do shopping, ele é assim, ó, para o teu carro. Ele é um parquinho para o teu carro estacionar, porque aqui o Ecopark, ó, faz uma propaganda aqui, lá eles têm todo esse esqueminha e tal. Ó,
Seria para você acreditar que você com o teu carro corredor, que é uma merda, da General Motors, da Ford, qualquer bosta que seja, e aqui dentro vira coisa mais saudável. Os ambientalmente corretos, então você tem carinho de tudo que é tipo, olha só, o cozinha, às vezes até com um forrinho feito lá, um tecidozinho, coisa e tal. Aqueles que vendem a ideia que o carro elétrico é a solução, mas tem que ter isso aqui, claro, tem que ter energia para alimentar o carro elétrico. Não é verdade? Esse aqui então é um negócio de papel, assim, um forno, assim, onde senta aqui a moça aqui dentro, coisa e tal, e ele é vendido como é, cara. Super. Está na moda. Certo? Ele é humanizado, porque aqui, por exemplo, ele aqui feição de gente, olha só. Olha aqui, ó. O cara. Ele fala contigo. É por isso que eu disse antes, qual é o melhor, eu perguntei pra você, qual é o melhor carro do mundo? Porque o teu. Porque tu fala com ele, querido, ele não me deixa na rua, coisa e tal, agora vai furar o pneu, meu amor, coisa e tal. Essa história vai estragar, eu tenho que te levar, gastar dinheiro, tenho que te levar na oficina, eu vou te lavar, coisa e tal. Você fala com ele, olha aqui, ó, olha aqui, ó, tem orelhinha, fusquinha, esse aqui então, olha aqui, todo cheio de charme, a camisinha do cara, aquela. Olha, tá? Um detalhe, né? Aqui vendendo um kit de segurança, propaganda esse aqui, tá? Onde o carro humanizado, então vem passar aqui, cada um pegar seu kitzinho de segurança, achando que você é um babaca. Aí você fica uma propaganda. Então os fortões, ó, para todos os tipos, ó. Quem achou que não tem carro para todos os gostos, se enganou. Tem os fortões, olha aí. 1000 cavalos, moto de 1000 cavalos, um belo 12 cilindros, o Rumpf, carrão, motocão, esses são os fortões. Esse aqui, o marketing que vocês conhecem, né? Enquanto eles usam a indústria automobilística é campeã nisso, ela é totalmente imbatível. Ela usa a mulher como objeto e faz os homens como leões. Você acha que está levando ela junto. Né? Mas só uma imbecil acreditar no nosso desse, acredito. Acredite se quiser. Milhões acreditam nisso. Então, bota lá, mocinha ali, papapá. Tá? Não só. Quanto menor, melhor. Então, o cara que luta com. Posso perder o carrinho, o carro de qualquer cantinho, quase talvez uma bicicleta, um pouquinho mais, coisa e tal. Qual é a lógica disso? A cidade começou a ficar apertada, espaço de estacionamento, para você não sair do carro. Você não pode abandonar o automóvel, ir para a bicicleta, ou ir a pé, ou ir para o ônibus. Essa é a lógica. Subjugando a natureza. Você tem isso aí, os ralis e coisa e tal, papapá. Aqueles botaram os ursos lá em cima da coisa lá para simbolizar o carro, o rali e coisa e tal. Essas cenas que você vê nessas revistas de esporte, coisa e tal. Chega, é um mundo. Pequeno, tem o contraponto que é o grandão. Velozes sem limite também, claro, ó. Desenho animado, papapá, tá? E aí vem depois que ele cresceu. Né? Aqui ele assiste com 3, 5 anos de idade. Essa é a forma para ele depois de 20 anos. Então ele adota a figurinha aqui para fazer racing, coisa e tal, um caminhão. Pegadinha de 1 minuto, quilômetro, como o relógio. Motores, tipos, fórmulas de corridas e campeonatos, Fórmula 1, Fórmula Indy, papapá, campeonatos para caminhões, motos, ralis, off-road, tudo que você pode imaginar, para todos os gostos e todos os perfis. Exposições, feiras, clubes de marcas, eu sou do FUCA.
eu sou da Brasília, eu sou da Kombi, eu sou do Jaguar, eu sou da Ferrari, o clube da Ferrari, o clube do Jaguar, o clube do Fusca, e todos vibrando. Quem ganhou? A indústria automobilística. Valores. Aqui, o cara de sucesso, sentado dentro de qualquer geringonça do quadro pneu. Esse é o cara que não tem sucesso na vida. Certo? Se eles pensar hoje no automóvel, você vê que corre um grande risco, mas enorme risco de não conseguir namorada, casa, estudo, qualquer coisa, e muito mau risco, se você não tem um carro. Então, essa é a coisa que o sistema bomba o tempo todo assim. Você não é um homem, uma pessoa de sucesso. Mas tem os problemas que tem que ser administrados pela indústria automobilística, a segurança toda a prova, né? Olha, o carro não é infalível, até porque está você lá dentro e você bebeu demais, coisa e tal, então aparece, ela se preocupa demais com esse efeito colateral aqui. Tá? E claro, o que a gente diz, né, sempre, né, que não foi um acidente. Né? Não foi um acidente. O carro, quando é usado da forma como é usado hoje na nossa sociedade, ele é uma arma na mão de muitos motoristas. Tá? Essa que é a realidade. Então tem todo esse drama conjugado à situação que a gente vive. Então vamos olhar um pouco para a cidade. Olha que figurinha legal. A nossa cidade. Essa é uma chavezinha feita pelo Santiago, da hoje de Porto Alegre. Olha o detalhezinho aqui, ó. Esses são os desajustados, as pessoas sem sucesso, não tem carro, tá? Não tem casa, também sem terra, então ali. Tá? A nossa cidade, ela oferece cenas parecidas com essa. Por exemplo, aqui retrata, na verdade, o caos urbano. Tá? Ele não é uma coisa que cai do céu. O caos urbano, chamado caos urbano, ele pode ser retratado assim, como ele pode ser retratado, volta para trás, na outra figurinha, por essa situação aqui. Tá? Embora ambos sejam organizados. Isso aqui é organizado de uma forma. Faça o seguinte, isso aqui é outra forma de organização. As gambiarras aqui, coisa e tal, para chupar energia elétrica. Mas isso aqui não está bem organizado, claro que o moderno seria tudo entubado, isso aqui, tirar isso do cenário e tal. Tá? Na nossa cidade, ela hoje sobrevive basicamente, tá, com um tipo de produção que é fabricada, industrializada, embalada e vendida supostamente como comida. Na verdade, muitos da nossa população está comendo mais quase que isopor, uma coisa química assim, do que comida, né? Porque comida quem faz é o pessoal da MST, na agroecologia, isso é comida. Ali a gente come muita comida, atrás ali com bananinha, com coisa, com chazinho, coisa e tal. A grande massa das nossas populações hoje está consumindo porcaria que vem disso aqui. Embora no Brasil a estatística seja de que 70% do que os brasileiros se alimentam vem do minifúndio, tá? Que não é exatamente os assentamentos do MST, é todo o minifúndio da agricultura familiar e coisa e tal. E esse tipo de agricultura, como nós vimos, para sustentar porcos na China, nos Estados Unidos, na Europa, gado, com farelo de soja, coisa e tal, ele está intoxicando a nossa terra. Não? E o cenário que se vê para essa produção, como eu falei antes, é um técnico. O que salta à vista dessas produções? Não é na agricultura familiar, como no assentamento do MST, a diversidade. No colono, cada pouquinho desse aqui tinha um nome, verdade ou não, João? Tinha um nome, tinha o Zequinho, o Zezinho, coisa e tal, orelha roxa, coisa e tal, porque você tinha uma afinidade com esses animais. Na produção de escala, isso aqui é um mero número. Aos milhares é feito coisa e tal, é uma indústria de montagem de porcos, como é a de galinha, como é a de gado. Como é a de verdura. Cheio de transgênico, coisa e tal.
poderia ser outro. Dizer, aqui é uma chave, né, onde retrata que o Davi engordou, ficou obeso. Claro, você se encher de química, torpedado pela televisão, a pessoa que não tem consciência, coisa e tal, ela entra nesse esquema da rapidez e coisa e tal, é esse do fast food, que é o contrário do que o movimento ecológico prega e o MST prega. O que nós pregamos? O slow food. Sentar na mesa, ei, vem aqui, vamos conversar, vamos jantar, vamos almoçar. Parar na mesa, ei, 2 minutos, te joga no próximo e sai pingando. Esse é o fast food. Esse é o fast food. Claro, o resultado é isso. Hoje é epidemia de obesidade na sociedade. É uma sociedade que tem essas coisas aqui, vamos deixar elas entrar. O bem bom nós já perdemos, né? Olha, o bem bom já passou, tá? O bem bom já passou. Chegará tá? Vamos deixar você voltar. Então eu estava falando, eu estava falando agora do nosso sistema de alimentação, fiz uma ponte com o companheiro do MST que me antecedeu, analisando, né, por que grande parte da nossa sociedade, pelo menos no mundo ocidental, nosso desenvolvido aqui no Brasil, está já entrando na obesidade, né? A grande parcela da população, com as consequências que isso tem para a saúde e a alimentação. Bom, todo esse sistema, ele requer monstruosidades. Isso aqui é uma pequena máquina, vocês olham, tira um paralelo aqui, os carinhos, ó, tá? Para minerar, para tirar minério, para siderúrgico, para produzir automóvel. Então, tudo coisa pequena. Olha só, vai estar o meio do pneu, vai estar o meio do caminhãozinho, cada um desses carrega 100 toneladas, 150 toneladas de minério, que vai dentro das minas para lá e para cá, para você ter nas grandes siderúrgicas a produção de gás, coisa e tal. Eu estou aqui. Claro, você tem que aumentar de cada vez. O que ele disse? Que viria, peraí, pode no anterior, que viria um super ligeirão, né? Um super ligeirão que provavelmente tem um meio metro para cá e mais um trapicho para lá. Certo? Essa é a lógica. Agora, claro, que poderia até usar em um lugar, no metrô, não está isso em questão aqui. A questão é a lógica por trás disso. Que nós temos que começar a pensar melhor. Quer dizer, tudo nega tudo maior, cada vez maior. Só se pensa num lado, numa única direção. Assim também nas habitações, né? Veja o absurdo de um sistema desse aqui, ó. Nós somos um país rico, o Brasil é um país rico, é a 7ª economia do mundo capitalista, dos padrões capitalistas, tá? E nós produzimos isso, ofertamos isso para as pessoas sem teto. Isso é minha casa, minha vida. Aqui não tem coleta de água, não tem captador solar, só para ser um mínimo. Estão querendo fazer 2 milhões de bugiganga dessa aqui. Aí o cara se confunde aqui, ó, porque o cara não sabe qual é a casa dele, ó. Tem que ter um bom número aqui, porque você não tem um papagaio aqui, conhece ele, você, estou aqui. Aí ele pode entrar uma moderada, tem confusão. Esse mundo das nossas cidades, são cidades artificiais, como essa, por exemplo, né? A cidade em cima de uma ilha artificial, que tem os yachts, claro, está certo, lá nas Arábias, no Mediterrâneo, os sheiks já gostavam de fazer isso, hoje eles não estão podendo mais, tá? Mas imagine, para você erigir essa quantidade de edifícios aqui, o que vai de aço, o que vai de siderurgia, o que vai de energia. Qual é a lógica disso? Você tem que fazer pelo monte. Você precisa de energia. Você tem que fazer programa nuclear. Claro, infinitamente, você tem que ter mais energia, mais energia, mais energia. Olha, eu até dizia aqui o meu anti-nuclear, que eu estou aqui com uma coisinha, depois a gente fala disso. Pode. A fração site, né, que move tudo cada vez mais rapidamente, né, como a gente já viu, o fast food é decorrente dessa lógica aqui. E
Isso retrato comum, perto, aqui em Curitiba, inclusive, os pátios aqui da Renault, não sei bem qual é as fábricas que tem aqui, mas enfim, é a quantidade, né? A mega oferta. E onde é que ela vai se refletir? Nas cidades. Não tem luz, chega para botar cara. Cenário, alguém desconfiou que isso aqui é tão assim implausível, coisa e tal. Talvez ali nas avenidas ali das torres ali, seria assim, digamos, essa parte aqui, né? Em determinados horários, né? Mas a ideia, ela vai se expandindo, né? Sem fim. Quanto mais espaço você der para o rei automóvel, ele vai ocupar. Que mostra essa imagem aqui, né? No sistema de distribuição também, nós estamos falando de mobilidade urbana. Quando se pensa, por exemplo, botar ônibus, né, em cima da terra, claro que você teria que ter a divisão, tá? Por exemplo, na canaleta, o engenheiro falou. Tá? Imagina que enquanto dentro dessas avenidas é ocupado por caminhõezinhos de entrega. Lembra daquele depósito da logística que eu falei antes? Assim tem 100 corporações que têm centros de logística no entorno de uma metrópole. Curitiba, por exemplo, aqui nos Andabaus. Tá? Esses caminhõezinhos estão transportando aquela bugigandinha para encher os supermercados. Olha aqui, se tu tirasse eles, o que ficaria? Vice-versa, né? Se tu tirar isso aqui de automóvel, tu livraria 2 pistas, porque isso aqui é só automóvel particular do móvel. Vamos lá. Defeitos colaterais. Claro, se você usa pneu, onde é que vai o pneu? Defeitos colaterais do sistema. Morros, assim, montanhas. O pré-sal. Então você precisa tirar a pressão do petróleo para movimentar frotas de carros, de ônibus e caminhões. Você tem que entrar no pré-sal. Quem é que diz que nós temos que explorar o pré-sal? Eu sou contra. As petroleiras querem explorar o pré-sal. Perguntou para ti? Perguntou para ti? A Petrobras? Para explorar o pré-sal? Para investigar se a petróleo lá perguntou? Não. Eu sou contra. Então é essas coisas que nós temos que começar a pensar mais carinho. Certo? Eu vou enveredar aqui por N acidentes iguais do Golfo do México. Ou você acha que a Petrobras é infalível? Ela tem uma plataforma 0 km, a P36. Zero! Saiu do coisa lá, pum, arrumou. E depois vai dizer que não vai ter acidente aqui. Aqui não. Não. Pressão não. São deuses, né? Brincando de tecnologia. Tudo que quer. Mais petróleo aqui, coisa e tal, né? Você faz guerra, você move guerras em torno do petróleo, da água, de recursos, de minérios, etc. Tudo de guerra. Você está vendo? Aqui tem 500 metros, tá? 500 metros é todo esse óleo aqui, esse troço vermelho aqui da PUC, aqui, um pouco mais, muito mais. Conhecido, né? Já falei disso. Vamos adiante. Energia nuclear. Então, é claro, é por isso que nós, ecologistas, nós somos a outros movimentos, como é o MST, se não tiver ainda engajado, né, meu João, vai se engajar, a gente está contra o programa nuclear brasileiro, porque junto com ele vem depois, claro, o submarino nuclear. Então você pergunta, por que o Brasil teria que ter um submarino nuclear? Porque tem que cuidar das plataformas do pré-sal. Quanta ingenuidade, gente. Imagina com tanto satélite. Eles pegaram o cadáver saindo de um comboio dentro de Sirte há dias atrás, um comboiozinho de automóvel, sabe tudo o que acontece. Não precisa de um submarino nuclear para cuidar de alguém que vai chegar na plataforma, terrorista. Coisa tudo bullshit. Estou falando com imbecis. Essa é a verdade. Aí, tem as soluções. Tem. Agora, enquanto a central nuclear vai consumir 30 bilhões, para isso aqui, agora, o PDS levou uma linhazinha de 700 bilhões de vários programas espalhados pelo Brasil inteiro, para ele dar veja a proporção. Claro, isso funciona. Já está em funcionamento. E aí chegamos ao desenvolvimento sustentável do desenvolvimento ecologicamente orientado. Né? Eu me somo a essa orientação aqui.
a esses postulados aqui, que é do desenvolvimento ecologicamente orientado, e não o chamado desenvolvimento sustentável. Né? Isso aqui tem suas razões filosóficas, tem seus princípios, e esse é o jargão que está na boca do governo, de todos os empresários, que vendem a ideia, inclusive da indústria automobilística petroleira, que é o desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento não é sustentável, ele é ecologicamente insustentável. Provado para mais dele. Agora, enquanto eu sei isso em meia dúzia, são de meia dúzia, nós não estamos conseguindo reverter isso. Tá? Vai ter que ter muito desastre, vai ter que acontecer muita porcaria, muita contaminação, para as pessoas começarem, por força da natureza, a reação da natureza, a dar a volta por cima. Porque só a consciência, né, João? Nós somos muito limitados contra a máquina da mídia, coisa e tal. Não é mesmo? Então, nós nos orientamos por esse programa aqui. A mobilidade humana agora vai ficar mais interessante ainda bem que você chegar bem na hora do início da palestra, tá? Então, chegamos a esse ponto aqui, ó. Nada muito tão estranho daquilo que a gente já mostrou antes. Então. Florianópolis, virando um estacionamento, né? De carro, de caminhão, coisa e tal, já entrando nas praias. Então, assim, no planejamento, o que a gente conseguiu lá em Florianópolis? Uma briga nossa, tá? Movimento popular. Tirar os automóveis da praia, de cima da praia. Os caras achavam que era prova natural. Tu estacionava lá o automóvel, cara, para botar mal. Bum, 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 bum. Você vê que um bum, bum fica na beira da praia. Não, praia não é lugar de automóvel. Pô, uma guerra para nós conseguir tirar o automóvel de cima da areia em Florianópolis. Vai ter que sair de cima da areia, tem que tirar fora. As questões de mobilidade humana estão tomando uma dimensão até certo ponto imprevisível há anos atrás, porque nós temos as soluções, como o engenheiro falou aqui, o dilema entre o metrô, entre o uso dos ligeirões, causa sempre uma questão que tem que ser muito bem pesada, essas soluções tecnológicas, tá? E sempre orientadas sob a ótica da população, da maioria da população, o que o nosso sistema atual não faz. Nosso sistema trabalha na ótica de elites, na ótica de grupos econômicos. Esse é o cenário que nós temos que estar administrando. Não é São Paulo, Calcutá, Nova York, Paris, um pouco mais, um pouco menos. Né? E a mobilidade humana, ela começa a questionar, então, questões assim importantes. Né? Você vê que chegou a um ponto que em São Paulo, os trens de periferia, a CPTM, se não me engano, é a concessionária lá do trem metropolitano lá, ela dividiu vagões entre homens e mulheres. Porque as mulheres começaram a se queixar de agora na situação dessa. Então é óbvio que você tem 6 pessoas por metro quadrado, você está constrangido, né? E aí, o cara mexeu na cadeira, jogou o outro achar que não foi na cadeira. Essa não é a mobilidade humana, obviamente, é a bovina. Né? Mas ela tem uma isonomia, quer dizer, se você colocar lá no lado, é forçado isso? Ó, dá para comparar, né? Porque é assim que a coisa se dá aqui nos horários de pico, certas linhas, claro, não todas, né? Estamos falando de uma coisa que não é mais humana, né? Ela deixou de ser, ela passou a ser um sacrifício. Né? É por isso que a indústria automobilística diz: não se sujeite a isso aqui, libere-se disso aqui, compre um carro. Você vai achar que não é verdadeiro? Compre um carro, uma moto. Então, o que a gente usa nos nossos ônibus hoje? A tecnologia dos anos 50, o engenheiro sabe disso. Os chassis de ônibus são chassis de caminhão, com exceções. Por isso que ele é duro para rua, por isso que você não consegue ler. Está assim, ó. Você lê? Tá? Esse é o ônibus que faz
que é ofertado para você. O que nós temos que começar a pensar? No meio desse enredo metropolitano, das cidades, coisa e tal, soluções e complementariedade. Soluções viárias e ciclovias. Tirar a pessoa daquela situação desumana lá, que oferece hoje o parte do ônibus, para colocar alternativas e complementares. Você pode fazer um trecho de bicicleta, entrar no ônibus lá e entrar rodizar os modais, etc. Isso é largamente utilizado. Né? A solução disso aí, a realidade, é que muita gente está, né? O boom, né? dos bike boys, né? Os motoboys, né? E bike boys também estão proliferando. Por quê? Porque é uma forma de você chegar mais rápido dentro das grandes cidades congestionadas. Então, né? Isso aqui já existia, sistema de entrega de mercadoria, coisa e tal, desde o milênio dos anos 70 já, na Europa, nos Estados Unidos começou um pouco depois, né? É largamente utilizado, tá? Mas não é só por essa questão de trabalhar, no lazer também, outras coisas. As soluções que se apresentam hoje podem ser desse tipo também, que aqui isso aqui é um ônibus híbrido, né? Que transita tanto na água quanto então tem a rampa ali, entra dentro, imagina em Florianópolis, seria um xodó, né? Isso já é usado em algumas cidades na Europa, né? Pode passar. Então, olha essa notícia aqui, ó. Só o preâmbulo da notícia. A União Europeia propõe banir carros movidos a gasolina e diesel, a Buchete, né? E aqui, ó, transformar em realidade o sonho dos ecologistas de banir os carros movidos a gasolina e diesel. Né? A ideia é acabar com esses combustíveis nas cidades europeias até 2050. Seria uma utopia. Aqui para o Brasil, a indústria automobilística, evidentemente, não gosta nada dessa ideia. O que vocês acham? Tirar os carros movidos a qualquer tipo de gasolina e diesel de dentro das cidades. E o que então se emprega em contraposição ao sistema atual de mobilidade urbana que a gente vive esse caos ali todo e essa dificuldade? É a cidade mais lenta, isso tem consequências sobre os planos diretores, sobre o planejamento urbano, é o sistema que a cidade lenta oferece, que é o slow food, a comida alimentar-se, o lazer, coisa e tal, a ideia da microescala, explorar mais a microescala. Aqui, uma solução lá do plano diretor nossa, lá de Florianópolis, onde você tem aqui a ideia de criar um parque, uma área própria para isso, e ela é secundada por uma ciclovia. Isso aqui é o traçado viário. Tá? Aqui apenas um alargamento da via para não permitir que essa área aqui restringir o acesso ao automóvel também aqui para as praias, aqui, que é aqui o oceano, né? Lá no sul da ilha de Florianópolis. Então, isso já é a consequência de um planejamento urbano pensado para restringir o acesso ao automóvel. E não o contrário. Não é a ideia botar estacionamento aqui, vem carro, bota mais estacionamento, mais aqui, eixo de estacionamento. Ao contrário, é atrapalhar a vida do carro. Venha de ônibus, venha de bicicleta. Isso aqui, que é uma coisa largamente feita já, os estudos, né, sobre a perda de horas de vida que as pessoas têm no trânsito, hoje, decorrentes da dificuldade, dos engarrafamentos e tal. E aqui nós estamos falando só da pessoa que está sentada dentro do carro. Nós estamos falando também das pessoas que estão sentadas dentro dos ônibus. Tá? É para ambos que vale a regra aqui da perda de vida. Eu, por exemplo, sou usuário de ônibus. É por isso que eu sei que é difícil ler dentro do ônibus. Eu me acostumei a ler, mas foi terrível e às vezes eu não consigo. Tá? Então eu gosto muito da leitura em dia porque, por opção, eu escolho o ônibus em detrimento do meu carro, deixo na garagem. Mas quem faz isso? Nem a música, tá? Mas tem que ser muito mais, né, pressionado. Então as soluções, olha só, paradinha de ônibus com coisa e tal, qual é que chiqueira? Vocês estão vendo? Isso aqui é uma unidade humana. Por que não? A palavra não pode ser assim. Você acha que falta dinheiro?
dinheiro. Você acha que falta dinheiro para trabalhar para a Grécia, em Curitiba? Isso é bobagem, né? Então, o cara que diz isso é um babaca. Olha aí. Isso aí nas Malvinas. A parada de ônibus nas Malvinas, nas ilhas, lá no Rincão, lá no sul, lá. Tem tanta coisa aí, gente, para vocês olharem, né? Uma coisa bonitinha, lá. Os Simpsons aqui, os caras minúsculos, uma coisa e tal. O cara está feliz da vida aqui, né? E olha aqui, ó. Olha a situação aqui da passagem de nível do acesso com o ônibus. O ônibus está aqui, está no mesmo nível lá, não, a parada de ônibus. Como que não dá para fazer? Você faz a rampa assim, né? Com declividade para o cadeirante vir, inclusive, coisa e tal, o ônibus é rebaixar, tecnologia totalmente usada desde os anos 70. É no Brasil que se usa essa merda aqui. Isso aqui é uma merda, isso aqui é no Brasil, olha pra mim aqui, ó. Isso é excepcional no Brasil. Isso é uma comunidade de merda. Então você acha que o que falta para a prefeitura fazer isso aqui? Vemos. O que falta? Vontade política. Aqui resolveu no cadeirante todo junto. Já estava solucionado. Ele entra aqui, ó. Não precisa botar. Perder 5 minutos, o cara lá levantar a maquininha, coisa e tal. E por quê? Porque o ônibus, o chassi, é de caminhão. Isso aqui não é carro. Mercadoria. Bruta. Caminhão. Não é para levar gente. Essa é a diferença. Olha aí, as passagens, não precisa nem combinar isso aí do transporte público, para passar, né? E a tarifa zero, que eu estou finalizando com isso que estou falando para vocês, que é o seguinte: eu sou partidário dessa proposta. Amanhã, quem for lá na outra mesa, vai assistir um colega, que eu considero colega meu, que é o Lúcio Gregório. O Lúcio Gregório, porque colega, porque ele também já participou de uma administração pública, como eu já participei. Eu me dou muito bem com o Lúcio e nós estamos defendendo, somos verdadeiros cruzados em torno dessa proposta aqui. Ela tem um alcance social fantástico, gente. Se você conseguisse implantar a tarifa zero, não cobrar, oferecer um transporte público coletivo de graça nas nossas cidades do Brasil, nós estaríamos já realizando um pedacinho daquela revolução que o João falou agora há pouco. A dimensão disso é uma coisa de louco. Imagina um desempregado, imagina um estudante que queira ir num evento cultural, que queira fazer esporte, coisa e tal, tem que se locomover trechos dentro da cidade, você pode fazer isso de graça. Uma coisa que hoje está impedido de fazer. Então nós estamos muito receios. Aí vem a pergunta: mas isso não existiu em nenhum lugar. Mentira, a pessoa está desinformada. Em várias cidades da Europa existe a tarifa zero há muito tempo. E no Brasil, a coisa de 3 meses atrás, se eu não estou bem lembrado, 2 meses, tão pouco tempo assim, foi a primeira cidade no Rio de Janeiro que implantou a tarifa zero, tudo ônibus de graça. Lá do que ganha o petróleo, lá os royalties do petróleo. E adivinhe de que partido, Joab, é o prefeito da cidade de Campo Real, no litoral carioca? Dá um chute. De que partido ele seria? Tu acha que ele é meio comunista, né? Socialista, né? Sabe de que partido é o cara? Do DEM. Acredite se quiser. O cara fez a maior campanha lá, dizendo o seguinte: ele está lá no blog, lá no site da prefeitura de Campo Real. O cara diz assim: eu tenho dinheiro sobrando na prefeitura, o que inventei? Dá ônibus de graça, a população não gostou. Comprei ônibus novo e todo mundo dando de graça em Campo Real. Aí você vai dizer: mas isso é porque o prefeito é meu louco. Não quero saber. Isso é a tarifa zero. Olha, é o poder público. Ônibus de graça na cidade. Tá? O cara é do bem. Caiu o quê? Bom, então não precisa ser comunista, viu? Para implantar a tarifa zero. Já dei exemplos aí no Brasil. Imagina quantas cidades que têm superávit financeiro, tem dinheiro em caixa na prefeitura no Brasil, poderiam já de cara, sem pensar muito, implantar a tarifa zero. No mínimo mais 200, eu calculo por baixo, meu carro. Tá? A experiência que eu tenho assim, são 5.500 municípios no Brasil, tu teria um percentual aí de 3, 4% desse, como
superávit razoável, você poderia já de cara implantar o tarifa zero. Não se faz porque não se quer. Porque estão os logo das empresas de ônibus em cima da cola do prefeito lá, porque tem que tirar o número deles. Tá? E a indústria automobilística, caminhões, etc, etc. Qual é o nosso papel pessoal coletivo necessário? Então, chegando aqui, mobilização de rua, viva o passe livre, eu sou do passe livre, mas hoje tarifa zero. Essa é a proposta correta que eu adoro. Né? E eu aqui queria finalizar dizendo para vocês que o meu compromisso aqui é impedir que vocês venham ovelhas. A universidade na qual vocês estudam, e quem não estudar aqui estuda em outra, ela quer que você saia uma ovelha convertida. Esse é o papel da universidade hoje. Os movimentos populares, os movimentos sociais que querem mudar o quadro, o status quo na sociedade, querem que você seja uma ovelhinha negra. Senão a gente não vai conseguir mudar as coisas. É isso aí. E a minha se resolve tudo em cima de uma questão que se chama ex-socialismo ou barbárie. Esse é o cenário do Brasil, se nós continuarmos desse jeito. Falou?